Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Júnior ABC e esse canal aqui eu vou procurar falar um pouco de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e vida simples, beleza? No vídeo anterior eu toquei um pouco no assunto depressão, né? Queria falar um pouco disso para vocês, fazer até um desabafo aqui. Eu estou ainda em tratamento, eu não estou 100% curado, mas eu já estou bem melhor do que eu estava antes. Mas eu gostaria de fazer um pouco da reflexão com vocês, como que eu entrei na depressão, né? O que foi que aconteceu para eu chegar a um ponto de ficar numa depressão profunda aí e ter atrapalhado muito a minha vida. Bem, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu não sou psicólogo, tá? Eu não sou terapeuta. O que eu vou passar aqui para vocês é a minha experiência, o que aconteceu comigo e o que tem me ajudado a melhorar, tá bom? Mas se você está aí deprimido, cara, procure ajuda, procure uma pessoa especializada que ela vai conseguir te ajudar. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque quando eu percebi que eu estava em depressão, a primeira coisa que eu fiz foi procurar vídeos. E através desses vídeos eu me encorajei a ir atrás de um terapeuta. Então é isso, isso daqui é só um apanhado assim para passar para vocês a minha experiência, o que aconteceu comigo. Se de repente você tem algo parecido com isso, procure um profissional que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza? Dito isso, eu queria falar para vocês que, cara, a depressão é algo que não acontece do dia para a noite. É algo que vem se alimentando ali de você aos poucos, no dia a dia, cada dia um pouquinho, e são coisas que vai te fazendo mal, que às vezes você não consegue colocar para fora, e isso vai te deixando deprimido. No meu caso, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui descobrir isso depois na terapia, né? Mas a primeira coisa que me ajudou a entrar num estado de depressão foi que eu tinha problemas em casas que eu não conseguia resolver, problemas bobos do dia a dia, e em vez de eu chegar na minha esposa, na minha filha e falar para elas, eu ia guardando isso para mim. E conforme isso guardando para mim, isso daí ia me remoendo, ia me despertando pensamentos negativos e uma bola de neve ia se seguindo. Então, a primeira coisa foi essa. Eu percebi depois, né, que assim, às vezes a gente tem coisas bobas no dia a dia que a gente fica ali meio sem jeito para falar, não quer falar. E, cara, às vezes isso vai te fazer mal. E, cara, nada do como chegar na sua parceira e falar, cara, eu não gosto disso, eu queria que melhorasse isso tá me fazendo mal nesse sentido. E conversar, cara. Porque a conversa é o melhor caminho. E eu não, eu guardava coisas de bobeira, coisas do dia a dia, nossa, da nossa casa, e, cara, isso ia me sobrecarregando. Segunda coisa que me fez entrar em depressão foi trabalhar num ambiente tóxico, mano. Cara, eu trabalhei mais ou menos uns 3 anos aí no mercado financeiro, eu trabalhei num banco, fui parar lá por acaso, eu trabalhava numa outra empresa, uma empresa de meio de pagamentos, era meio correlacionado com o banco, mas era uma prestação de serviço, era uma outra atividade, a gente tinha outros objetivos. E essa empresa que eu trabalhava foi comprada por esse banco, e daí eu fui parar lá no banco. Enfim, era um lugar que eu não tive identificação nenhuma, era um lugar que realmente gira só em torno de dinheiro. Lá a ganância prevalece acima de qualquer coisa, é muito competitivo, você não tem confiança no parceiro que está do seu lado, você tem dificuldade de fazer amigos, porque tudo lá eles propõem prêmios, é, estimulantes ali para você se tornar competitivo com seus amigos. E, cara, é um ambiente totalmente tóxico e que me fez muito mal. E eu acabei ficando lá por 3 anos. Aí você me pergunta, cara, por que você ficou lá por tanto tempo então se era tão ruim? Bem, como eu disse, eu já era de uma outra empresa, a minha empresa foi comprada por esse banco, eu já tinha lá nessa outra empresa uns 6 anos e eu fiquei mais 5 no banco, então do ponto que o banco comprou a empresa que eu trabalhava até ele começar as operações, demorou uns 2 anos. Nesse período, até que era legal, a gente estava meio que tirando um banco do zero e colocando ele no mercado. Então, assim, lógico que eu não fiz tudo sozinho, eu era uma peça minúscula dentro de uma infinidade de pessoas que trabalhavam lá, uma mega de um projeto, esse daí de criar um banco do zero. Então, assim, teve muito aprendizado, foi legal, eu aprendi bastante
sabe? Eu aprendi bastante coisa, foi importante para mim, me ajudou como pessoa, mas quando virou a chave para o banco, virar um banco mesmo, que ele estava no mercado, aí as coisas começaram a complicar. Eu trabalhava numa área que era a área de planejamento financeiro, a gente cuidava ali do fechamento mensal, saber se deu lucro, se não deu lucro. E cara, a partir dali eu comecei a mudar totalmente o que eu pensava e eu comecei a ver de perto como a ganância, como a loucura em busca do dinheiro faz mal. Um dos fatores aí que também contribuiu para minha depressão. Tá. E daí você me pergunta, pô, se era tão ruim assim, por que você ficou ainda tanto tempo, né? Cara, eu olhava para fora, eu via os empregos que tinham, eu já tinha bastante tempo de casa, eu tinha um bom salário, praticamente só eu trabalhava na minha casa, eu conseguia ter uma vida boa, não uma vida de esbanjamento, não uma vida cheia de grana, mas eu tinha uma vida boa comparado com as pessoas ao meu redor. Então, assim, praticamente só eu trabalhava, eu tinha uma qualidade de vida boa, eu conseguia viajar, eu conseguia ir num restaurante diferenciado de vez em quando, sabe? A gente tinha uma vida mais ativa, né? Porque tudo nesse mundo gira em torno de dinheiro, então eu acabei meio que me vendendo. Eu acho que a parte maior aí da depressão foi essa, porque, cara, eu sabia que eu estava me vendendo. Bem, isso estava me fazendo muito mal. Só que, cara, não tinha o que fazer. Eu olhava para fora, via como que estava o salário, via como estava o mercado de empregos. E eu tinha ali, e jogar tudo isso pro alto não é fácil. Se fosse hoje, com a cabeça que eu estou hoje, eu jogaria. Mas naquele tempo eu não joguei. E foi isso que me ajudou ainda mais a me afundar na depressão. Ali eu já estava meio deprimido. Eu só não tinha chegado no fundo do poço, mas ali eu já estava deprimido, eu já levantava reclamando, eu já ficava chateado quando chegava o domingo à noite. Eu tinha uma cabeça que eu, cara, funcionava até hoje. Me tratando para mudar isso. Chega no domingo à noite, cara, minha chave vira, eu viro uma pessoa que eu sou de segunda a sexta. Eu tenho que focar para terminar a semana e eu deixo de viver minha vida no dia a dia. Saí de lá, fiquei na minha casa, fui fazer uma viagem de Kombi, que era meu sonho, sabe? Eu fui até Ushuaia de Kombi, eu fiquei 60 dias viajando de Kombi. A princípio eu saí sozinho, depois minha esposa me encontrou na Argentina, a gente seguiu essa viagem juntos. E quando eu voltei para a realidade. Voltei, falei, pô, agora eu tenho que começar a procurar emprego, eu vou arrumar um lugar novo para mim trabalhar e tudo mais. E daí surgiu uma proposta de uma pessoa que era um amigo de infância, um conhecido. Ele tinha um negócio, eu não vou falar nem que era uma empresa, era um negócio, que não era nem uma empresa ainda, e ele me chamou para ser o administrador dele. E eu achei que era legal, era perto da minha casa, ia ser um bom desafio também. Ele me chamou para ir trabalhar com ele, eu fiz a análise e falei, cara, vai valer a pena. O trabalho vai ser perto de casa, também algo do zero, transformar o negócio dele numa empresa e foi isso que eu fiz. Trabalhei com ele praticamente um ano, tá? Então eu catei essa distribuidora, não tinha nada, não tinha controle de nada, ele não sabia emitir nota fiscal, tudo ele pagava, eu absorvi toda essa carga, eu criei fluxo de caixa, eu comecei a identificar as receitas, comecei meio que parametrizar a empresa que não tinha, criei fluxos de trabalho, como que a gente separava a mercadoria, como que a gente entregava, sabe? Eu fui fazendo tudo isso para ele e estava muito legal. E só que eu senti que o clima estava ficando estranho. No começo ele gostou, ele aceitou o salário que ele me pagava, só que à medida que eu ia avançando, eu diminuía o meu trabalho, porque eu comecei a controlar tudo. Então eu tinha coisas que eu acessava pelo celular, pelo meu computador, não precisava estar lá todo dia. Isso foi meio que incomodando ele. Ele achava que eu ganhava demais para o que eu fazia. Quando estava para completar um ano que a gente estava junto, lá não tinha registro, não tinha nada, era ali no Bigode, era uma pessoa que era conhecida. Ele falou, pô, tá fazendo um ano, vai sair de férias e tal. A gente estava com uma programação de chegar cargas nos próximos meses, em novembro, em outubro e novembro. Então, quando eu estava lá de férias, com uns 10 dias mais ou menos de férias, ele me ligou e falou que meu salário estava muito alto,
que não ia dar para ele continuar dessa maneira, e daí ele quis reduzir meu salário e eu não aceitei, e daí eu fui dispensado de lá também. Então essa foi minha terceira decepção. Então, primeira foi, eu guardava muitos problemas dentro de casa, não resolvia eles. Depois eu trabalhei num ambiente tóxico durante muito tempo e me sentia como se eu estivesse me vendendo. Terceiro, depois eu diria que seria uma traição, né, de uma amizade que eu tinha de uma vida toda, que eu vi um amigo assim que meio que jogou tudo no lixo por ganância. Eu cuidava, controlava a empresa, eu sabia quanto que gerava de lucro e, cara, não era meu salário que atrapalhava a vida dele. E ele simplesmente quis me dispensar. Bem, é isso. Essa daí foi minha experiência, né? Com a depressão. Foram esses três principais fatores. Tem outras coisas que são menos relevantes, mas foi esses três fatores principais aí que foi me colocando numa depressão. Então eu saí de lá em setembro e daí depois disso comecei a tentar me recolocar no mercado. Daí eu diria que seria um quarto problema aí que me ajudou foi que eu estou com 44 anos agora e eu já estou com dificuldades de me recolocar no mercado. Eu até encontro vagas, mas daí quando a gente vai ver salários é incompatível com as atividades que tem que ser exercida ou simplesmente já é barrado mesmo pela idade. Isso daí foi meio que me frustrando, eu fiquei bem mal aí. E foi aí que eu percebi que eu estava doente. E fui atrás de uma terapeuta que me ajudou. E hoje eu estou conseguindo aqui falar com vocês. Faço terapia toda segunda-feira, uma vez por semana. A gente já abordou vários temas. Ela conseguiu desbloquear vários problemas que eu tinha. Esse daqui foi algum deles, né? Foi o principal, o que me enraizou ali na depressão. Mas eu tive outros que mais pra frente eu vou dividir aí com vocês também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele sirva para você de alguma maneira. Esse vídeo aqui é para realmente trocar ideia com as pessoas, eu espero que ele te toque aí de alguma maneira. E se você está em depressão, procure ajuda, todos os problemas podem ser resolvidos. Uns demandam mais tempo, os outros menos, mas no fundo todos podem ser resolvidos. Não existe dia perfeito, todos os dias tem um problema, não é todo dia que os dias são bons, mas todo dia tem alguma coisa boa. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que ele consiga te ajudar de alguma maneira e até o próximo vídeo.